Caros irmãos e irmãs, é com alegria que lhes dou as boas-vindas ao meu canal, Luiz Harley Góes. Para os que ainda não se inscreveram, convido-os a fazê-lo e a ativar o sininho, para não perderem nossas novidades. Neste espaço, compartilho vídeos que abençoarão suas jornadas cristãs, oferecendo conhecimento bíblico em diversas áreas para que vocês possam crescer espiritualmente e, assim, evitar as armadilhas da ignorância. Capítulo 12. Semente da morte vezes semente da vida. A semente diabólica e a semente divina. A iniquidade, termo derivado do latim iniquitas, pode ser definida como a transgressão da lei moral divina, caracterizada pela maldade, injustiça e perversão. Ela se manifesta através de pensamentos, palavras e ações que se opõem à vontade de Deus. A justiça divina, por sua vez, é o atributo de Deus que o leva a agir de forma justa e imparcial, recompensando o bem e punindo o mal. Ela é a base da lei divina e visa restaurar a ordem moral no universo. A iniquidade se coloca em flagrante oposição à justiça divina. A distorção dos pensamentos de Deus, característica da iniquidade, gera um choque permanente com a natureza justa e reta de Deus. Ao transgredir a lei divina, a iniquidade questiona a autoridade de Deus e tenta subverter sua ordem moral. A maldade e a injustiça presentes na iniquidade causam dor e sofrimento, violando o princípio da justiça divina que visa o bem-estar de todos. A perversão da iniquidade afasta o ser humano da santidade e da comunhão com Deus, criando um abismo entre a criatura e o seu Criador. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Salmo 5, versículo 9. Versão: Nova tradução na linguagem de hoje. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhe agradam. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Versão: Nova versão internacional. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Versão: Nova tradução na linguagem de hoje. A justiça divina, em sua essência, busca restaurar a ordem moral que foi corrompida pela iniquidade. Através do julgamento, Deus avalia as ações dos seres humanos e determina as consequências justas para cada um. Os juízos divinos, muitas vezes incompreendidos pelo ser humano, servem para alinhar os caminhos distorcidos pela iniquidade. Ao punir o mal e recompensar o bem, Deus demonstra seu amor pela justiça e sua vontade de restaurar a sua vida abundante para a humanidade. O Senhor é a rocha, o que Ele faz é perfeito, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Versão: Nova Bíblia Viva em português. Tu és um juiz justo, e sentado no teu trono, fizeste justiça, julgando a meu favor. Salmos 9, versículo 4. Versão: Nova tradução na linguagem de hoje. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em justiça. O Deus Santo se mostrará santo em retidão. Isaías capítulo 5, versículo 16. Versão: Nova versão internacional. A iniquidade, definida como a inclinação natural do ser humano para o mal, teve sua origem na desobediência de Adão e Eva ao mandamento divino no jardim do Éden. Esse ato de rebelião contra Deus corrompeu a natureza humana, introduzindo a morte e o pecado no mundo e tornando o ser humano inimigo de Deus.
porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Romanos capítulo 8, versículo 7, versão Almeida Revista e Corrigida. A iniquidade torna o ser humano mais propenso a ceder às tentações e cometer pecados, dificultando sua resistência ao mal, levando o ser humano a racionalizar seus pecados, justificando-os e minimizando suas consequências negativas. Ela endurece o coração do ser humano, tornando-o menos sensível à voz de Deus e mais resistente ao arrependimento. O Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício e disse a si mesmo: Nunca mais voltarei a amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos, ainda que a inclinação dos seus corações seja sempre para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres viventes como fiz. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Versão: Nova Bíblia, Viva em Português. Assim, encontro esta lei atuando em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Romanos capítulo 7, versículo 21. Versão Almeida Revista e Atualizada. O ato de desobediência de Adão e Eva resultou na introdução da iniquidade na natureza humana. Essa semente maligna, plantada por Satanás, corrompeu a pureza original do ser humano e o inclinou para o mal. O novo nascimento, também conhecido como regeneração, é um evento sobrenatural que ocorre quando o indivíduo se arrepende de seus pecados e coloca sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa experiência transformadora resulta em uma nova vida em Cristo, onde o sangue derramado por Jesus na cruz remove a culpa e o pecado do indivíduo, reconciliando-o com Deus. Neste momento, o Espírito Santo passa a habitar no crente, concedendo-lhe a capacidade de viver de acordo com a vontade de Deus, e onde a natureza pecaminosa herdada de Adão é substituída por uma nova natureza em Cristo, capacitando o indivíduo a viver em santidade. Ao nos unirmos a Cristo através do novo nascimento, recebemos a semente divina semeada em nós. Essa semente, composta da natureza divina de Cristo, representa o potencial para o crescimento espiritual e a transformação do crente. A semente divina, presente em cada cristão, se manifesta através do Espírito Santo produzindo em nós o fruto do Espírito, que inclui características como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Versão: Nova Versão Internacional. Essa semente divina também promove a transformação do caráter do cristão, tornando-o mais semelhante a Cristo em pensamentos, palavras e ações. Ela é quem capacita o crente para servir a Deus e ao próximo com amor, dedicação e fidelidade. Obedecer à vontade de Deus, revelada em Sua palavra, é essencial para o crescimento da semente divina em nós. A narrativa bíblica apresenta uma realidade fundamental. A existência de um conflito intrínseco entre a semente da iniquidade, plantada por Satanás no homem desde a queda no Éden, e a semente da vida, introduzida por Jesus Cristo através da redenção. A Bíblia nos ensina que esse conflito entre a semente da iniquidade e a semente da vida é uma realidade constante na vida do cristão. O cristão é constantemente tentado a ceder às tentações do pecado, que visam afastá-lo da vontade de Deus. A natureza pecaminosa herdada de Adão, ainda presente nele, o leva a lutar contra os desejos da carne que se opõem à vontade de Deus,
Ele pode enfrentar perseguições e sofrimentos por causa de sua fé em Jesus Cristo. Através da fé em Jesus Cristo, da obediência à sua palavra e da busca pela santidade, o crente pode experimentar a vitória sobre o pecado e viver uma vida abundante em Cristo. A palavra de Deus nos informa claramente sobre isso no livro de Gênesis. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Versão Almeida Revista e Atualizada. Vemos então que estas sementes têm naturezas antagônicas. A natureza da iniquidade é demoníaca e é semeada no homem caído. Já a natureza da vida dada por Deus é semeada por Jesus no homem como uma nova criatura. Quando passamos pela regeneração espiritual, passa a existir uma guerra interior em nosso ser. Iremos ter a nossa carne, que é alimentada pela iniquidade, batalhando contra a semente da vida de Cristo em nós. A carne tem como objetivo o controle do nosso ser, onde Satanás quer repetir em cada um de nós o que ele fez com Adão. Mas a vida de Cristo em nós luta contra esse governo, destruindo tudo que é oriundo da nossa carne e nos leva a viver segundo o Espírito.